quer saber mais dicas de como decorar sua casa, com questões de design de interiores e também questões de reforma, obra, gestão disso tudo, dicas, acompanhe essa live agora. Nós falaremos justamente sobre esses temas de obra, de design de interiores, de reformas, de reorganização de ambientes, de casa nesse momento do final do ano. Aparentemente nós temos um boom de preocupação das pessoas em fazerem tudo correndo para o final do ano. Por isso que hoje eu trouxe 3 experts dentro da área, efetivamente da arquitetura, engenharia e design de interiores, para que a gente consiga conversar e trazer dicas e orientações para as pessoas que queiram fazer isso agora, que estão se organizando para o final do ano. Vou chamar aqui a Débora Cardia, que é engenheira civil, gestora de obras. A Luísa Simões, que é arquiteta especializada em design de interiores. E a Monique Santos, que é design de interiores, para participarem aqui da live. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vocês que estão aqui na live, vendo a gente, tá tudo certo? Vocês conseguem ver e ouvir todas nós? Confirme aqui embaixo, por favor, para a gente ter essa confirmação. Exatamente. Eu tô conseguindo ver e ouvir todo mundo. Eu também. Boa noite, Ritiane, Iago, Abner, Bolsas da Pripri. Olha, o contato de Minas já tá aqui vendo a live. Amei isso. A Ritiane confirmou que tá dando tudo certo. Tá ótimo, então. Meninas, primeiramente queria agradecer a disponibilidade de vocês para participarem aqui desse circuito de lives, que tem como objetivo justamente pensar na organização de uma casa e de uma vida. Então, a primeira live foi falando sobre as etapas da compra de um imóvel. Então, a gente falou mais ou menos onde que entra o engenheiro, onde entra o arquiteto para apoiar na compra, onde entra o corretor e o advogado. Então, a gente trouxe essa visão total do momento da compra do imóvel. Agora, a live de hoje, a ideia é a gente justamente dar orientações para as pessoas que estão se organizando para fazer alguma mudança na casa, seja um ambiente, seja fazer uma reforma, seja comprar uma casa agora e querer fazer decoração do zero. Aí eu queria ouvir de vocês orientações sobre isso. Quem quer começar dando essas orientações e falando por que escolheu a sua profissão? Eu posso começar. Boa noite, gente. Prazer, como a Cássia anunciou. Eu sou a Débora Cardia, eu sou engenheira civil, trabalho com obras de reformas, execução de obras e gerenciamento de obras. Como a Cássia falou, a gente está entrando na reta final de ano, onde começa aquela loucura de todo mundo querer aprontar a casa até o dia 25 de dezembro. É possível a gente conseguir organizar um cômodo ou a casa em si. Obviamente que a gente, de repente, não vai conseguir fazer uma obra muito grande, num imóvel muito grande até lá, mas tem sim intervenções que a gente consegue fazer. Eu acho que ao longo da live a gente vai discutir e conversar um pouquinho sobre isso. E eu já estou no mercado há 10 anos, né? Então, eu acho que uma das suas perguntas de agora, a escolha pela engenharia civil, no meu caso, eu sempre tive quase certeza da engenharia civil. Confesso que na época de vestibular tive um pouquinho de dúvida entre arquitetura, porque eu sempre fui apaixonada por construção, por projetos, mas confesso que as matérias da engenharia acabou me puxando um pouco mais para a engenharia civil em si. Mas que também não me impede, porque hoje eu trabalho diretamente com o projeto também. Então, eu consegui unir tudo na engenharia. Posso ir? Ok, Monique. Não, pode ir. Então, me apresentando, a Cássia deu uma introdução rapidamente, né? Então, eu sou Luísa Simões, sou arquiteta e urbanista, tenho especialização em design de interiores, né? Atualmente trabalho com projetos, faço parceria com as meninas que estão aqui, a Débora em relação à execução, né? A Cássia também em relação a fazer os contratos,
enfim, a lidar também com os clientes que a gente precisa muito. Então, além dos projetos, também faço a questão dessas parcerias com as meninas, que o que agrega muito em relação ao meu trabalho. Porque a arquitetura, né, que a Cássia perguntou. Cara, eu nunca tive, assim, não foi exatamente que eu não tive um estalo, óbvio que eu tive, né, porque depois eu fui fazer arquitetura. Mas, assim, eu nunca tive uma referência de alguém da família que seja engenheiro ou que seja arquiteto, sabe? Eu sempre gostei muito de ver televisão. Desde pequena, meu negócio era ver desenho, não era nem brincar, por ser filha única, enfim. Então, era uma parada muito sozinha, eu gostava muito de ver televisão. Então, o que me chamou muita atenção foi que quando começaram a ter os programas de decoração, de reforma, né, que apareciam muito no GNT, no Discovery Home and Health, né, que eram imitações brasileiras, vamos dizer assim. Isso foi me chamando a atenção. Eu sempre gostei muito do lado moda, criativo, mas não imaginava isso em ambientes. Então, esses programas que foram aflorando isso em mim, eu falei, caramba, isso é muito legal o que os arquitetos fazem. Também ver a reação dos clientes, né, daquelas pessoas que estavam participando daqueles programas, e ver que realmente havia uma transformação no ambiente, sabe? A pessoa começava a ter um bem-estar, a ter uma nova visão da própria casa, sabe? A própria família começava a se comportar de forma diferente, né? O ambiente dita também o nosso comportamento de alguma forma. Então foi esse misto, assim, de coisas que eu via na televisão. Sabia que eu era muito criativa, eu gostava da questão criativa, e foi assim, foi indo. Quando chegou na parte de escolha, né, fazendo o pré-vestibular, eu tinha optado em fazer geografia ou arquitetura, né? Aí eu acabei, porque as matérias eram muito similares para passar no vestibular, então aquela questão toda, mas aí acabei optando mesmo para arquitetura, que eu achei que era o lado criativo ia fluir mais, mesmo sabendo que tinha história junto, né? A arquitetura é um conjunto de muitas outras matérias, né? Então foi isso. E eu sou Monique Sanches, né? Boa noite. Eu fui para o design de interiores porque eu sempre fui apaixonada por tudo que envolve esse universo da arquitetura, do design, da decoração. Então eu optei por essa carreira e referências de lugares, adoro museu, adoro fazer uma visita nos monumentos históricos. Então eu ficava, nossa, por que isso? Por que disso? E aí eu acabei migrando para o design de interiores. Agora que vocês se apresentaram, né, e todo mundo já conhece um pouquinho da história de vocês, eu queria ouvir em que momento que a gente contrata cada uma dessas profissões, porque uma pessoa que é leiga, ela vai procurar a primeira pessoa possível para tentar tirar as dúvidas. Vou dar um exemplo. Geralmente a pessoa conhece o corretor, vai perguntar tudo para o corretor sobre todas as profissões, sobre todas as dúvidas. Se ela conhece um advogado, ela vai procurar para advogado para fazer todas as dúvidas. Eu digo isso porque isso acontece na prática comigo e eu tive que aprender sobre as profissões até para conseguir direcionar melhor para o cliente qual caminho que ele tem que seguir. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, considerando aqui as profissões de vocês que são complementares, em que momento que o cliente precisa contratar efetivamente vocês, separadamente ou em conjunto? Vocês conseguem exemplificar algumas informações sobre isso? Acho que sim, eu posso até falar, porque, por exemplo, isso é muito comum, né? Às vezes o cliente que é leigo, que às vezes está meio perdido no que quer e no que precisa, ele acaba procurando um profissional achando que aquele profissional vai resolver tudo para ele. E nem sempre é isso que acontece, né? Por exemplo, no meu caso, normalmente o cliente chega até a mim, o ideal do cliente me contratar é depois dele ter feito o projeto. Ou seja, depois dele ter passado pela Luísa, ter passado pela Monique, dependendo ali da necessidade do projeto dele, é ele chegar até a mim com o projeto. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma cultura de fazer obra sem projeto, sem equipe qualificada, enfim. Mas o ideal é a gente ter o projeto, até porque para eu fazer orçamento, eu só faço orçamento mediante o projeto. Tá? Eu defendo muito isso, que a gente tem uma ordem, para a gente fazer obra, a gente tem processos. Eu falo muito disso. E a gente tem uma ordem que a gente precisa fazer o primeiro projeto para depois fazer a obra. Então, quando o cliente chega até mim, ele já está com esse projeto pronto para eu conseguir orçar
todas as atividades que a gente vai precisar fazer para poder atender o projeto dele, entendeu? É exatamente isso. Só para embasar também o meu lado do que a Débora já falou, né? Foi como ela explicou. Existe uma ordem para as coisas acontecerem. Então, no caso, vamos botar aqui um exemplo aqui. O cliente precisa fazer uma reforma na casa dele. Mesmo que ele já tenha tudo na cabeça dele, o que ele precisa, é muito importante a gente seguir a ordem que é ter um projeto, né? Até em questão de o cliente, por ele ser leigo no tema, enfim, às vezes ele não vai ter o olhar técnico que a gente teria no sentido da importância, não só do projeto, mesmo que fosse algo básico. Mas às vezes ele acha, não, eu preciso derrubar essa parede aqui que eu quero aumentar tal cômodo. Às vezes ele acha que é muito simples e não é só isso. Quando ele conta, né, isso às vezes, eu preciso aumentar o meu espaço, a gente já olha até com um olhar mais técnico de preocupação, de risco que de repente aquele imóvel pode ter, ou aquele apartamento, né, pensando no conjunto todo. Então, uma coisa acaba levando a outra, né? Então, primeiramente seria o projeto, que entra o arquiteto, né? E também a Monique, dependendo do nível de projeto, que a gente pode dizer assim, essa aqui é um pouco a diferença também do designer e do arquiteto. E depois entra a Débora em relação à execução, né? Seja obra do zero, seja reforma, enfim, pequenos reparos. Então, a parte de execução já entra com ela. E qual seria a diferença mais técnica entre design de interiores e arquitetura? Porque acho que isso que pega mais, né? Depois, quando a gente consegue definir o que é projeto, mas onde que entra onde que se evolui, onde que precisa de duas funcionais, por exemplo. O design, ele faz pequenas reformas, né? Ele troca piso, faz pintura, projetos de mobiliário, mas se ele quer uma obra que vai precisar quebrar uma parede, como a Luísa falou, e aí vai ter que modificar o ambiente, sabe, migrar de um lugar para o outro, então precisa do arquiteto. Mas se ele vai fazer uma pintura, se ele vai fazer todo tipo de reforma que não vai precisar quebrar no sentido de modificar, né, a planta original, então o design ele pode fazer esse projeto, executar esse projeto para o cliente. Agora, vai quebrar uma parede, né, algo estrutural, aí já é o arquiteto, o engenheiro também, né, acompanhado do engenheiro. Estamos trazendo para a prática aqui, para a galera que está se organizando para o Natal. Se eles querem apenas fazer algumas alterações básicas na sala, por exemplo, só vai pintar a sala, trocar a mobília, comprar um sofá novo, pensar numa mesa de jantar nova, comprar coisas para o jantar, pode ser design de interiores que faz sozinha sem necessariamente precisar de outras orientações. Já em determinados momentos, se for algo maior, né, então vai fazer uma casa do zero, vai efetivamente trocar a organização dos cômodos, né, ampliar cômodos, por exemplo, ou trocar uma questão de uma parede, diminuir uma parede, quebrar a parede, botar uma parede, enfim, o que for essas modificações, a pessoa vai precisar de um arquiteto efetivamente, porque tem a questão da responsabilidade técnica e do projeto em si, certo? Só uma observação, Cássia. Pode falar. Também uma relação também do arquiteto para o engenheiro, né? Nós, arquitetos, a gente consegue assinar até 5 pavimentos, sem precisar ter a assinatura de um engenheiro. Depois disso, a gente precisa realmente ter um engenheiro, enfim. Eu, particularmente, qualquer andar a mais, eu já coloco um engenheiro junto, porque carga de laje, né? Tem toda aquela questão de cálculo, então, mesmo assim, eu prefiro sei onde fica a minha caixinha, onde realmente eu sei mexer e onde eu tenho que delegar essa função. Então, só para a gente também fazer essa triangulação aqui, a diferença também da arquiteta para a engenheira. Acho que essa parte ficou bem clara agora, sobre a separação das profissões, onde que entra cada etapa. E aí eu queria entrar mais efetivamente na parte mesmo de orientações que vocês dão para quem queira fazer agora uma reforma, uma obra, enfim. Agora a gente sabe que depende do nível de informações para ver quem vai ser o contratado e procurado. Para quem vai começar do zero agora um projeto, pensou, caramba, eu quero modificar tudo agora, a gente está no segundo dia de outubro, inclusive, aí menos de 3 meses para o final do ano,
o que vocês orientariam para essa pessoa a começar a ver, a fazer, a se organizar? Falo? Eu começo como designer, depois eu jogo com a Luísa. Primeiro o cliente precisa saber o que ele quer, né? Tipo, a gente faz como se fosse a gente investiga a vida do cliente, como se fosse isso, um brief, né? Uma investigação da vida do cliente, gostos, o que ele quer, qual o conceito que ele... qual é o estilo? Porque geralmente, às vezes, o cliente ele vai para o arquiteto, para o designer, ele não sabe o que ele quer. E aí ele fica pegando um monte de referências na internet, no Instagram, no Pinterest, né? Vai procurando tudo quanto é lugar e ele não tem um conceito dele, ele não tem uma identidade dele, que é o que eu prezo, o cliente, ele ter uma identidade primeiro, o que eu gosto, qual a função daquela reforma na casa dele, no projeto, qual o objetivo daquela casa, porque não é igual roupa, né, que você troca toda hora. Então você precisa saber o que você quer, o seu gosto, as cores, referência da sua identidade, né? Eu prezo muito por isso. Até gosto musical, profissão, quem vai usar a casa, se tem filho, se é casado, se a casa tem a pessoa trabalha em casa, home office, para que vai ser aquele espaço? Então a gente entra nessa investigação, digamos assim. E depois a gente vai pro projeto, que a Luísa pode falar mais. Eu acho que só complementando o que a Monique falou, né? Ela falou muito do briefing. Mas como a gente está falando realmente pensando para o Natal, então acho que um ponto muito crucial é o prazo. Tentar administrar o prazo que ele tem, que é o Natal, com a expectativa dele do que ele realmente quer fazer. Se ele quer fazer uma reforma, desculpa, gente, uma reforma do zero, não vai ficar pronto. Já estou te avisando. Não vai ficar pronto, entendeu? Vai ficar pronto, depende de janeiro, março. Dependendo da complexidade, a Débora depois pode falar da complexidade, né? Que de repente dá pra gente executar até do Natal agora, né? Mas assim, a gente pensar muito no que ele quer, a expectativa do que ele quer, do que ele precisa, se de repente é só um decorativo ou é realmente uma reforma grande, né? Quantos cômodos são, ou é um só, algo muito específico, e conciliar com um prato que a gente tem, que é o Natal, e também pensar em relação aos nossos parceiros, no meu caso, o pessoal de loja, seja marcenaria, marmoraria, enfim, o que ele for precisar ali em relação a material, pensando no prazo desse pessoal, porque eu já sei que eles ficam recebendo até os últimos demandas, né, até no final agora de outubro, porque algumas fábricas já começam a diminuir e só fazem realmente aquelas encomendas para estar entregando tudo no final do ano ali, perto do Natal, uma semana antes, porque depois para. Entendeu? Então, o período é agora, se você ainda pensa fazer algum tipo de reforma pequena, não é reformar a casa inteira, tá, gente? Não é 6 cômodos, não é uma casa de 2 andares, mas é algo pequeno, mas que faça diferença no seu ambiente de alguma certa forma, uma pintura, fazer alguma modificação de layout ali da sua sala, onde você for receber, da sua área gourmet. Então, a gente tem que pensar muito no prazo que a gente tem até o Natal e também com os parceiros que eles também têm os prazos deles, né? Complementando um pouquinho o que as meninas falaram, a gente tem a questão da decoração, que a gente realmente precisa dar uma importância, porque a gente sabe que com a decoração a gente muda o ambiente. Então, pensando para o Natal, a gente consegue mudar ali o seu ambiente, a sua sala, seja o cômodo que você está interessado a fazer com uma decoração, não é possível. E quando a gente está falando de Natal, a gente está falando, como a Luísa falou, de um prazo curto. E aí, quando vocês me perguntam, Débora, quanto tempo leva uma obra? É o que elas também já falaram, depende muito da obra, do projeto. O que a gente vai fazer? Como a Luísa falou, uma grande reforma de uma casa inteira muito grande não vai dar tempo, a conta não fecha, não tem o que fazer. Mas, por exemplo, inclusive segunda-feira eu estou começando uma obra que é para ficar pronta até para o Natal. Mas o que é essa obra? Eu vou fazer a pintura externa de um móvel, sabe? Que vai ser possível fazer até o Natal. Então, é uma obra que vai dar para ficar pronta? Vai. Mas também é uma pintura um pouco mais simples. Então, a gente precisa avaliar muito qual é o tipo de serviço para a gente ver se vai se encaixar nesse prazo de 2 meses, 2 meses e pouquinho, que é o que a gente tem até o Natal. Exatamente. Então, vocês diriam que pequenas modificações
que é o que vai dar tempo agora para o final do ano. Sim. E pensando aí para a galera que comprou uma casa nova, um apartamento, e agora está pensando em reorganizar a casa. Dá um exemplo, a pessoa comprou aí financiamento, recebeu as chaves e vai entrar para casa agora. Quais são as orientações que vocês dão para essa pessoa que está nesse momento de pensar na organização do local, né? Na utilidade do imóvel, do que vai ser feito, comprar mobília, organizar os detalhes. O que vocês dão de orientação para essa pessoa e onde que entra cada uma de vocês para as pessoas entenderem? Eu aconselharia, se a pessoa acabou de comprar, né? Tivesse acabado de comprar, tá. E quer passar o Natal nessa casa. Tem a pretensão de passar o Natal. Tá, eu acho que de início que daria para fazer, como eu falei, seriam pequenas coisas. Então, de repente, um serviço como uma consultoria. Supondo que essa casa tem uma área gourmet, churrasqueira, e a família quer usar, pensa exatamente aquele local para fazer a confraternização, Natal, Ano Novo, essas coisas. Vamos fazer uma consultoria pensado nesse cômodo primeiramente, né? E de repente até ajudar ali, já pensar, planejar para o próximo ano, os primeiros meses, fazer realmente um projeto que faça sentido para eles, né? E ali eles já conseguem ver valores, enfim, ter uma noção também de projeto, de repente fazer uma lista de materiais de acabamento que pode ser feito para o próximo ano. E também até, de repente, aproveitando, né, botando assim como se eu fosse fazer, aproveitar o meu valor ainda do ano de 2024, porque quando a gente vira o ano, a gente tem os reajustes também. Então, isso também seria uma questão interessante para esse tipo de cliente, né, que está nesse tipo de situação. Concordo plenamente. Pensando em tudo que a gente falou, de um prazo mais curto, mas de um cliente que esteja recebendo o imóvel já queria fazer alguma coisa para passar esse final de ano na casa, a gente poderia focar em um cômodo, focar numa decoração que é uma coisa mais superficial, são adornos, móveis soltos, são mais fáceis da gente conseguir organizar tudo isso num prazo menor. E se pensar, querer fazer uma obra maior, uma reforma, a gente já conseguiria agora começar a planejar essa obra, começar a fazer projeto, para de repente deixar a execução em si da obra para o ano que vem. Mas já daria para começar a organizar essa obra ainda esse ano. Também assim, né? Às vezes a pessoa quer uma sala ou um outro ambiente, a gente consegue, né? Com parcerias, com empresas que a gente conhece, às vezes um mobiliário, né? Que não seja um projeto de marcenaria muito detalhado, aquela coisa assim, um sofá novo, um jogo de sofá, um jogo de mesa para área externa, alguma coisa assim, decoração, né? Um certo tipo de luminária, um certo tipo de iluminação no ambiente, a gente consegue fazer sim para o Natal, para ter aquela ceia bem gostosa, bem legal, né, com a família. E aí, considerando aluguel, gente, o que vocês orientariam para uma pessoa que quer organizar o imóvel para o momento do aluguel? Eu não vou trazer agora as considerações que a gente tem aí por aí, mas eu queria ouvir vocês falando sobre essa parte, né? Uma pessoa que quer organizar a casa, mas mora de aluguel. O que ela pode fazer, o que vocês orientam que ela pode fazer? Bom, eu aconselharia o pessoal que mora de aluguel, né? Porque às vezes fica muito nessa questão, eu moro de aluguel, não vou arrumar essa casa porque não é minha, né? Fica meio assim. Mas você tem que pensar também que, por exemplo, qual o mínimo de um aluguel? É 3 anos e meio, não é, Cássia? Que fica, o básico, assim. Então, geralmente é pelo menos 1 ano. Tá, então vamos supor, vai ficar no mínimo 1 ano nesse apartamento, nessa casa, enfim, sem ter o seu gosto, sabe? Sem ter, de repente, algum toque seu. Se você é uma pessoa muito colorida, você vai viver numa casa, sei lá, toda branca. E a gente sabe que ao longo do tempo o ambiente dita um pouco como é o nosso humor, como é o nosso bem-estar, como é a nossa produtividade, principalmente se você trabalha em casa, é um home office, né? A gente sabe que os locais também tem alguma forma de a gente associar nosso ponto de alegria, o nosso ponto um pouco de tristeza, alguns gatilhos que podem trazer de momentos ruins da nossa vida. Então, por que não, de repente, arrumar a sua casa fazendo uma consultoria, né? Que vou dizer aqui, que é um tipo de serviço mais em conta, a gente não mexe em relação à estrutura, obra, nem nada
nada desse sentido. A gente realmente pensa bem específico em algum tipo de ambiente, botando alguma coloração com pintura, ou de repente papel de parede, que é até mais fácil a questão da aplicação. Pensa também numa boa iluminação, porque isso ajuda bastante também, botando uma luz mais quente, ou de repente uma luz mais fria, dependendo de qual cômodo que a gente está falando, que também tem essa diferenciação de quantidade de lumen que a gente vai estar usando dentro daquele ambiente. Então, são algumas coisinhas que podem fazer a diferença e dar muita transformação naquele ambiente de alguma forma. Então, são pequenos detalhes que a gente pode estar fazendo mesmo numa casa, um apartamento alugado, que no final eu acho que o cliente sim vai sentir muita diferença na sua produtividade, na sua família no geral, né? Quem mora com ele, enfim. Concordo. Inclusive, Lu, um exemplo que a gente pode fazer, por exemplo, eu moro de aluguel e acabei de me mudar. Na casa antiga, eu consegui trazer todas as luminárias que eu comprei para a casa antiga, eu trouxe para cá, porque eu gosto muito dessa iluminação de perfil. Comprei, botei tudo perfil de embutir, que é aquele que você bota direto no forro ou na laje, você não precisa cortar, não precisa fazer nada. Eu me mudei, tirei tudo, botei na casa nova. Então, assim, a gente consegue sim fazer adaptações, fazer uma decoração, fazer uma iluminação que você, por mais que seja um imóvel alugado, que você consiga, porque é isso, né? Casa tem que ter esse mínimo de conforto possível. Não é porque é alugado eu vou deixar de qualquer jeito, porque você vai passar lá um ano mínimo de um contrato. Vai passar num lugar desconfortável, que você vai todo dia chegar, ai, que saco, ai, que parede feia, sabe? Então tem sim pequenas intervenções, algumas intervenções que a gente consegue fazer mesmo no imóvel alugado. E se for alguma coisa de uma proporção maior, é até importante, eu acho que vale ressaltar, eu acho que a Cássia também consegue até complementar mais, de estar muito alinhado o que pode e não pode ser feito no imóvel, né? Até também para você não investir muito e depois ter uma dor de cabeça que de vez em quando a gente vê isso aí pipocando pela internet, né? Foi uma deixa importante agora, porque eu acredito que nessas considerações que vocês já levantaram sobre a diferença das profissões, dos serviços e onde que entra cada etapa, eu diria que o ponto importante que é complementar a isso tudo, além do design da obra, gente, o básico, documentação da casa e do imóvel, esteja com isso em dia. Então, se você comprou um imóvel, verifica se está tudo certo, se está tudo correto, analisa se tem alguma pendência do imóvel ou não, para isso não virar uma dor de cabeça no Natal, e aí depois junta alguma informação que isso se torna um problema depois do Natal e no Ano Novo. A questão do contrato de aluguel, gente, precisa verificar o que você pode ou não fazer. A maioria das questões de obras e modificações do imóvel, você precisa necessariamente pedir a autorização, exceto se o contrato já prevê que não necessariamente precisa da autorização e já traz as declarações do que pode ser feito. Mas, em regra, para a legislação, você tem que pedir autorização. Então, se o seu contrato não tem nada falando sobre pode ou não fazer benfeitorias, que é o nome técnico, a obra específica, procure efetivamente falar com o proprietário. Por quê? Para evitar uma dor de cabeça, uma multa, uma rescisão de contrato, um despejo. Porque se você descumpre uma cláusula contratual, você pode dar uma abertura para o proprietário querer o imóvel de volta e você vai perder o dinheiro, vai perder o imóvel. Então, pensem muito nisso. A questão também das alterações que vocês trouxeram dos níveis de projetos. Gente, tem projeto que precisa de licença. Tem projeto que você precisa efetivamente pedir isso desde o início, o alvará específico, fazer a questão da construção, depois fazer o habite, se for uma construção efetiva grande, do zero. Então, analisem isso também como questões complementares. É claro que o foco aqui hoje é sobre essa parte do design de interiores e a organização de obras para o Natal. Só que essas informações que eu trouxe aqui complementando sobre essas questões mais jurídicas, é importante vocês sempre recapitularem isso. Estou no imóvel, eu tenho a documentação, eu sei quem é o dono, quem não é o dono, se as dívidas estão em dia, né, estão pagas, se tem alguma pendência efetiva. Caramba, se eu vou fazer uma obra, verificar se precisa efetivamente de uma licença ou não, qual o tipo de licença, se eu preciso acompanhamento técnico específico de quais profissionais específicos. Fala, Débora.
Isso é muito importante, Cássia, porque eu vejo muito, como a minha maior área de atuação são obras de reformas, tem gente que pensa que só vai precisar de uma licença da prefeitura quando for construído do zero, por exemplo. Mas eu vejo que não são todas as pessoas que têm acesso à informação que, às vezes, por uma simples reforma, se você estiver fazendo uma reforma num bem tombado, você precisa da licença da prefeitura para seja qual serviço for da reforma. E isso eu vejo que não são todos os profissionais que sabem, não são todos os profissionais que fazem. Então, às vezes, mesmo que a gente está falando de reforma, às vezes uma empresa, um engenheiro, uma equipe de obras pega uma obra para fazer e aí aquele imóvel fica sujeito a multa, a fiscalização, alguma coisa do tipo, por uma simples análise documental que não foi feita antes, sabe? Então, essa questão de licença é muito importante, mesmo quando a gente está falando de reformas. Porque às vezes as pessoas associam licença só à obra, né, do zero. E não é sempre assim. Não, você trouxe até essa questão de tipos diferentes de imóveis, né? Então, dando um exemplo prático, geralmente a questão de imóveis comerciais, você tem mais autorizações a serem pedidas. E imóveis tombados que são históricos também. Então, assim, você precisa entender qual o tipo de reforma que está sendo feita. É claro que a gente está falando de decoração aqui, a gente imagina um residencial. Mas pode ser o comercial também. Então, uma loja que quer modificar, reajustar para fazer uma questão nova para o Natal, para chamar uma atenção. E claro que dependendo dos produtos que são ali, talvez eles tenham um cunho mais natalino, né? Então, organiza a loja para ter esse foco maior. Então, assim, são questões importantes para vocês pensarem também que uma loja precisa de muito mais alvará. Então, tem o alvará de funcionamento, como se abre essa loja, tem a questão do alvará do Corpo de Bombeiros, tem acessibilidade, por exemplo, que algumas pessoas aqui trouxeram como comentários na live. Acessibilidade também é algo muito importante agora, seja residencial, seja comercial, principalmente por conta das dificuldades de mobilidade e a quantidade de pessoas que a gente tem chegando à terceira idade, que isso ainda vai aumentar nos próximos anos. Então, é importante a gente pensar que a decoração também precisa ser para além da decoração. A decoração é algo mais prático, né? Eu diria, mais simples, mais rápido que a gente imagina. Mas, mesmo assim, a gente precisa ter esse preparo, essa gestão e analisar os detalhes para isso não se tornar uma dor de cabeça. Porque, imagina, você começa a obra de uma forma errada, recebe uma multa, descobre uma dívida, e isso vai virar uma dor de cabeça até o Natal. E aí não vai adiantar nada, não vai ter o sonho do Natal, não vai ter a casa organizada, e vai ter uma dor de cabeça para resolver. Então, antes de começarem efetivamente essas modificações, é sempre importante procurar os profissionais. Então, aqui na live, por exemplo, a gente tem 4 profissionais diferentes complementares. Então, aí você consegue identificar onde que entra cada uma das etapas para dar essa abertura de uma obra, abertura efetiva de uma questão de um projeto para organização agora para o Natal. Eu acredito que a gente conseguiu resumir bastante as considerações para quem está se organizando e planejando aí para o Natal efetivamente. E eu queria já fechar a live, agradecer a vocês que estão aqui com a gente no ao vivo. Quem vai assistir essa live depois, que muitas pessoas também assistem depois, para as meninas pela disponibilidade. E eu queria que vocês trouxessem para fechar essa live uma frase que resumisse a profissão de vocês ou a orientação que vocês querem dar para essas pessoas que estão nessa reta final para o Natal. Tá. Então, vou primeiro. Então, primeiramente, agradecer ao convite da Cássia. Sempre muito bom estar aqui nas lives dela. Comecei a fazer live e pegar um pouco de gosto por causa dela. A gente se conheceu por causa disso, né, amiga? Então, muito obrigada novamente pelo seu convite. Também muito legal estar aqui com as meninas, a Débora, a Monique também. E o que eu poderia deixar de recado aí para o pessoal que pretende mudar ainda a sua casa, pensando para o Natal. Se você quer fazer uma obra grande, foi como a gente falou, não dá exatamente, tá? Mas se você quer fazer, pensando para o próximo ano, começa a planejar ainda dentro desse ano de 2024, porque projeto é planejamento, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que, eu tô gastando dinheiro, para que eu vou fazer projeto? Eu poderia estar gastando esse dinheiro com material, aquela coisa. Então, assim, é planejamento, porque no final a gente consegue agregar muito valor ao seu imóvel, também pensando nas questões que você não precisa gastar
materiais desnecessários, quantidades necessárias, também questão de indicação de parceiros certos que vão estar te oferecendo aquele serviço que você precisa, não vão te deixar na mão. Então a gente tem uma gama de outros parceiros que vão fazer o serviço certo, vai ter um bom atendimento, um bom pós-venda, enfim, né? Então a gente tem todo esse leque para estar auxiliando ao meu projeto, né? A parte de execução, enfim, toda essa questão. Então é muito bem assistido, o cliente acaba sendo muito bem assistido em relação a isso e a gente consegue realmente dar um norte para onde ele tem que direcionar, como que ele tem que falar, como tem que fazer. Então, um projeto exatamente para isso. E você que quer fazer algum tipo decorativo, alguma coisa, mas quer ter um olhar de algum profissional, mas eu fico um pouco na dúvida, eu sou um pouco insegura, não sei realmente o que eu gosto, então eu indico para você uma consultoria, que é algo mais rápido, é um serviço mais rápido, é um custo também mais em conta comparado ao projeto, porque é um prazo menor, é uma entrega mais rápida que eu faço para você, então eu te aconselho a uma consultoria que cabe mais nesse período e prazo que a gente tem até o Natal, tá? Então, esse é o recado que eu deixo pro pessoal aí que tá assistindo a gente. E aí? Vai falar? Pode? Pode. Pode falar. Eu sim, mas você. Bom, Eu tô tímida. Vamos lá, eu também queria agradecer a Cássia pelo convite de estar participando dessa live e poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiências. E é um pouquinho do que a gente já falou, né? Dependendo do tipo de serviço, a gente consegue sim fazer esse ano, pensando de repente numa obra um pouco mais enxuta, um pouco mais simples, dá tempo da gente fazer. Se for alguma coisa maior, a gente pode deixar um pouquinho para o ano que vem, mas começando ainda esse ano, porque é o que a Luísa falou, planejamento é fundamental. Não se esqueçam da ordem. Primeiro projeto, depois obra, tá? E obra não se resume a quebra-quebra. A gente não fala de obra do primeiro dia que a gente está no canteiro de obras, começando a demolição, quebrando tudo. Não. Tem todo um planejamento que precisa ser feito antes. Na parte de gerenciamento, a gente precisa planejar a sua obra antes. A sua obra é muito grande, não dá tempo de ficar pronto para o Natal, não tem problema, vamos começar agora. A gente passa o Natal fazendo pequenas alterações que dê tempo, o restante, o mais grosso, deixa para o ano que vem, mas a gente já planeja. Para quando passar o Natal, a gente já começar a obra. E aí a probabilidade de você ter complicações com a sua obra é menor. Não falo problema, porque não sou muito a favor de obra sem problema, porque obra dá problema sim. Mas a questão não é você, cliente, que precisa resolver, precisa lidar com qualquer coisa. Você tem profissionais, você tem uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de obra, a gente precisa do engenheiro, a gente precisa do arquiteto, do designer. Então, tem uma equipe multidisciplinar que vai estar à frente para resolver tudo para vocês. Então, o meu recado fica esse. Dá sim para a gente fazer alguma coisa ainda esse ano, mas se for alguma coisa maior, deixa para o ano que vem, mas não deixa de fazer o planejamento da sua obra. Sou eu. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma delícia, né? Poder ouvir cada uma de vocês, a gente interagir aqui, poder esclarecer para os nossos clientes, né? Para as pessoas que querem, desejam ter um Natal um pouco diferente esse ano. E é isso que a Débora falou, que a Luísa, a consultoria é importante. Às vezes você quer um norte, você quer buscar saber o seu gosto, a sua identidade, trazer a sua identidade para a sua casa. Essa consultoria é muito importante, porque a gente vai dar um caminho que não tem como voltar atrás. Então, é um caminho certo para você conseguir ter aquela casa que você gosta, que você tanto sonhou, aquela reforma, aquela modificação que você tanto sonha em ter. E aí, com certeza, é só procurar a gente que vocês vão ter essa consultoria e vai ficar muito legal. É isso então, gente. Muito obrigada por participação da live. A live vai ficar gravada, então encaminhe para os amigos que estão aí nesse momento de reta final do ano para organizar a casa, tá? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada.